Bom dia. Estamos em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Jesus voltou para a praia, novamente o povo, e reúne ali para aguardá-lo, para ouvi-lo. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Chegou um líder do templo judaico, Jairo, e se atirou aos pés de Jesus. E isso já é um sinal realmente de reconhecimento da autoridade messiânica de Jesus. Porque para chegar ao ponto de um líder judaico, em público, reverenciar, se atirar aos pés de Jesus, é uma confissão pública do reconhecimento de Jesus como o Messias. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Tirou os seus pés de Jesus. Falou: olha, minha filha, eu tenho uma filha pequena, ela está à beira da morte. E vem orar por ela, vem colocar as mãos na cabeça dela, vem orar por ela para que ela viva. Com este pedido de socorro, ele está mostrando que sabia quem era Jesus, que acreditava que Jesus pudesse curar, que Jesus pudesse salvar. Porque nós só pedimos ajuda, socorro a quem pode nos responder. Para ele vir desta maneira, em público, buscar Jesus, porque então que ele acreditava em Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Então, quando Jesus estava andando, era como hoje, se fosse um político, um astro, E é importante aquele monte de gente andando, apertando, espremendo, e Jesus se dirigindo, então, para a casa de Jairo, e todo o povo acompanhando. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curado. Então tinha no meio daquele povo, ele indo para a casa de Jairo, a multidão toda seguindo ele, apertando, comprimindo. E no meio daquele povo lá tem uma senhora que tinha 12 anos. Que ela sofria com hemorragia. Ou seja, tinha 12 anos que ela sangrava constantemente. Ela tinha gastado tudo com o médico, e os médicos não tinham condição de resolver nada. Ou seja, tudo, não sabemos se era pessoa que tinha sido próspera ou não. Mas o fato é que o que ela tinha gastado em busca da cura com os médicos e não resolveu. Ao contrário, só piorou a situação. Lucas, que era médico, fala de uma forma mais clara lá no seu evangelho. Mas agora ela ouviu falar em Jesus, ela falou: não, eu vou ser curada por Jesus.
só eu tocar na roupa dele ou no manto dele, eu vou ser curado. Temos que observar que essa mulher foi uma mulher corajosa. Corajosas porque, segundo a lei, quem padecia do mal de hemorragia não podia tocar em outras pessoas. Pois era tão sério que, segundo a lei, se ela sentasse em uma cadeira, alguma coisa, aquela cadeira tinha que ser desinfetada ou até mesmo queimada e jogada fora. Se ela sentasse em uma cama ou deitasse, aquela cama não poderia ser usada por outra pessoa qualquer. Quem padecia desses mal de hemorragia era como uma maldição, assim como a lepra e outras coisas. Então ela não poderia estar em público, ela não poderia estar ali no meio do povo. Mas ela arriscou. O desespero foi tanto dela em busca de uma cura que ela arriscou a estar ali naquele meio. E ela falou, não, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela acreditava nisso. Pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar, só dizer, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, quem tocou em meu manto? Ela, assim que tocou, ela sentiu a cura. Parou o sangramento, parou a hemorragia, ela sentiu, foi curada. No mesmo instante que ela tocou no manto de Jesus. Ela também já foi para lá com fé, ela sabia. Ela falou, não, se eu apenas só em tocar no manto dele, eu vou ser curada. E assim aconteceu. E ela percebeu. Mas Jesus percebeu que alguém tinha tocado no manto, ele sentiu que saiu virtude, que saiu poder. Agora ele questiona, escuta, quem tocou em mim? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou no meu manto? Aos que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta, quem me tocou? Mas Jesus, não, quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos falaram, mas vem cá, tá vendo a multidão toda aqui apertando você para lá e para cá tocando, e você vem perguntar agora quem te tocou? O discípulo não tem nem como saber, tá todo mundo aqui te tocando, empurrando, mas aquela senhora tocou de uma maneira diferente, ela tocou em busca de uma cura, sabendo a cura, e ele sentiu na hora que saiu o poder, que saiu a virtude. No entanto, ao que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Jesus não deu confiança para o discípulo responder. Falou, não, tem que sair. Quem me tocou vai se apresentar. Quem me tocou vai testemunhar. Jesus sabia quem era. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos do Senhor, existe uma necessidade de testemunhar. O Evangelho é testemunho. Testemunho do poder de Deus, testemunho do que Deus fez, testemunho que Jesus faz, testemunho que Deus tem feito com nós o tempo todo. Então nós temos a obrigação de testemunhar o que nós recebemos do Senhor. Os discípulos falaram, não, tá todo mundo tocando aí, não tem como saber não. Jesus não queria saber, falou, alguém me tocou. Alguém tocou minha veste, eu vi seu poder, eu quero saber quem é. Então a mulher, assustada e trêmula, estava com medo. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada pelo povo, poderia ser morta, por ela estar naquela condição ali. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus insistiu, a mulher viu. Ela veio, atirou seus pés e prostrou. Ela correndo o risco, ela estava confessando que ela seria considerada uma mulher impura, considerada uma mulher que não poderia estar em público, encostada com o povo ali. Ela confessou, tirou os pés de Jesus. Ela veio trêmula, ela veio com medo, assustada.
E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Jesus só confirmou. Falou, ela chegou então, atirou seus pés e contou toda a verdade. Falou, olha, tem 12 anos que eu sofro com este mal, tem 12 anos que estou padecendo dessa situação. E agora eu toquei, eu sabia que se eu tocasse eu seria curado. Eu toquei e fui curado. Jesus afirmou, não, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Eu fico imaginando a situação de Jairo, a filha dele, ele sabe estar quase morrendo, Jesus indo para lá de maneira lenta, todo aquele povo ali o prendendo, segurando, a mulher toca, Jesus para, Jesus começa a questionar quem me tocou, alguém me tocou, faz com que essa mulher confesse, e ele naquela aflição ali assistindo, ele devia pensar, minha filha está morrendo, e ele está aqui agora querendo saber quem tocou nele, deve ter passado esse tipo de pensamento por ele, pela mente dele. E agora depois, quando eles continuam, vem as pessoas e falam, escuta, infelizmente a sua filha morreu. Então não adianta você estar incomodando mais o mestre, nada, que a sua filha já morreu. Deve imaginar a tristeza, né, que tomou conta desse homem nessa hora. Ele deve ter pensado, ele ficou parado aqui, conversando, atendendo outras pessoas, enquanto eu perdi a minha filha, que possivelmente ele poderia ter salvo. Mas vamos observar a resposta que Jesus disse. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo. O pessoal já falou, sua filha já morreu, não incomoda mais não. Jesus não deu nenhuma importância àquilo. Simplesmente virou para ele e falou, olha, não tema, só continue acreditando, continue crendo. Não fique com medo, creia somente. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. E João, irmão de Tiago. Falou, agora não quero ninguém mais vai com nós, não. Só Pedro, João e o seu irmão, Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Quando chegou na casa, muita gente chorando, lamentando. Naquela época, os judeus tinham costume, existiam as mulheres que eram chamadas carpideiras. Essas carpideiras não tem nada a ver com o que nós entendemos por carpideira. Seria a pessoa da arte de capinar. Mas carpideira seria aquelas pessoas especialistas em chorar em enterro, em lamentar em enterro. Quando acontecia alguma morte, alguma coisa, elas eram chamadas para estar ali chorando, lamentando. Essas eram as carpideiras. Então Jesus chegou lá, então já tinha várias mulheres, nas carpideiras já estavam presentes, outras tantas pessoas, já lamentando a morte desta menina, chorando. E ordenou, e ao entrar na casa, lhes questionou, por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Eles entraram na casa e não falam para o pessoal, vem cá, por que vocês estão chorando? O que é que vocês estão lamentando? A criança não morreu, não. Ela só está dormindo. Ela não morreu. E olha que Jesus não tinha visto a criança ainda. Ela só está dormindo. E
todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Quando ele falou que a criança estava só dormindo, ninguém acreditou, todo mundo começou a rir, menosprezaram o comentário dele. Falaram assim, ela está morta ali, esse cara é doido. Nós vimos ela morrer, sabemos que ela está morta, já vimos o cadáver dela tá ali, e ele está dizendo que ela está só dormindo. Ela já morreu. Mas Jesus não importou. Ele chamou o pai, a mãe, os três que estavam com ele, e entrou no recinto onde jazia. Entrou no recinto onde estava a morta menina. A palavra de jazia. Aqui jaz, aqui está morta a menina. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita com, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus chegou, a menina estava morta lá no leito. Ele chega, pega ela pela mão e diz, menina, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. A menina levantou. Normal. Começou a andar, se mover por ali, normalmente. E todos se assustaram, todos ficaram sem compreender nada. Porque aquela que estava morta, eles viram ressuscitar ali. Então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber o que havia presenciado e mandou que desse algo de comer à menina. Jesus sempre tinha preocupação de ali não estar divulgando tanto as coisas, porque o povo estava com a intenção de levantar o rei de Israel. Quanto mais Jesus operava milagre, o povo sabia, queria que ele fosse um rei físico, porque eles entendiam erroneamente as escrituras que o Messias ia ser o rei de Israel. Mas ele não entendeu que Israel quer dizer o povo de Deus e ele é o nosso rei eterno. Eles queriam colocá-lo como rei terreno, rei físico. E por isso, inúmeras vezes, nós vamos ver aqui nesse evangelho, ele teve que fugir para que isso não acontecesse. Ao ponto dele fugir, aquele mesmo povo que queria colocar ele como rei, ficar com raiva e queria a morte dele. Marcos, capítulo 6. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam, de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Jesus partiu com seus discípulos, foi embora, foi lá para Cafarnaum, foi embora para sua cidade, para o seu povo, onde que ele cresceu. Só que ele chegando ali, ele foi para a igreja local, para o templo local, para a sinagoga, foi pregar. E ele começa a pregar e todo mundo fica assustado. Mas vem cá, como é que ele sabe tudo isso? De onde vem esse conhecimento dele? De onde vem essa sabedoria dele? Nós conhecemos ele. Ele cresceu aqui, ele não estudou. Como que tem toda essa sabedoria, todo este conhecimento? E ele estava ensinando, pregando de uma forma que eles nunca viram. Ele pregava com autoridade, com poder e de maneira clara. E que sabedoria é essa que lhe foi outorgada? Não é este, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago,
de José, de Judas e Simão? E não convive conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Então, vem cá, isso aí não é Jesus ali, o carpinteiro ali? O filho da Maria, de José, o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? As irmãs dele não estão tudo aqui com nós? Eu tenho dito, tem muita gente, algumas religiões, que as pessoas temem afirmar que Jesus, ele foi o filho único de Maria. Ele não foi, ela teve, não sabemos quantos, mas com certeza absoluta, ela teve mais de 7 filhos. Com certeza, quantidade exata não sabemos. Mas, pelo menos, numerado na Bíblia, nós sabemos o nome de 7, aproximadamente. E ele foi o primeiro, o primogênito de Maria. Ele é o unigênito de Deus, o filho único de Deus. Mas Maria teve vários outros filhos, só foi o primogênito, ou seja, o primeiro. Teve vários outros, com a Bíblia que nos mostra. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? As suas irmãs não estão aqui com nós? Então, os caras falaram, tá vendo, nós conhecemos ele. Conhecemos a criação, a família, vimos ele crescer aqui. E agora, que sabedoria é essa? Nós vimos que ele não aprendeu, ele não frequentou nenhum curso, ele é o carpinteiro ali. Como é que ele sabe tanto? Onde ele aprendeu tanto? Nós temos que entender que muita gente dá a entender que Jesus foi um garoto prodígio, fez isso, aquilo, mas ele não foi nada. Ele foi uma criança normal, teve um crescimento normal, foi um rapaz normal, um homem normal. Jesus não fez nada excepcional até os seus 30 anos. Jesus só foi revestido de poder após os 30 anos, após ele ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Até então, ele era simplesmente Jesus, o carpinteiro, um homem comum. Então agora, por esse motivo, o povo agora estão assustados, eles não conseguem entender. Mas como, rapaz? Aquele ali é Jesus, filho de Maria. Como é que ele está pregando? Como é que ele sabe tanto? De onde vem este conhecimento? Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Olha, somente no meio, na sua casa, na sua terra, no meio de seus parentes, no meio de seus amigos, um profeta não é honrado. E ele realmente não foi honrado pelos seus. Prova tal que mesmo hoje em dia, quando as pessoas, alguém se converte ao Senhor, a própria família não crê, os amigos não crê. Ah não, antes ele fazia isso, fazia aquilo, agora se diz um homem de Deus. Antes ele bebia, era namorador, brigão, e agora vem dizer que é de Jesus, que é Cristo, mudou, quer dizer que apagou tudo. Estas citações nós sempre vamos ouvir. Jesus disse, um profeta não tem honra no meio dos seus, na sua casa, no meio de seus parentes. Jesus não teve honra. Ele, Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, na sua terra, na sua casa, nos seus parentes, ele não teve. Nós vemos várias situações que a própria família de Jesus, os irmãos dele com Maria, tentaram amarrá-lo achando que ele estava doido. Só vieram se converter Tiago e outros irmãos dele, Judas, só vieram se converter após Jesus ter morrido e ressuscitado. Antes disso, não. Contudo, Jesus lhe afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes,
em sua própria casa que um profeta não é devidamente honrado. E por isto não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. Jesus quase não fez milagre lá. Não fez milagres, não operou maravilha, porque as pessoas não criam nele. As pessoas não acreditavam nele. Não tinham fé. Então ele curou alguns poucos enfermos, alguns poucos doentes, que ele impôs as mãos, orou, repreendeu a enfermidade. Também nós observamos isso que ele disse no nosso meio hoje, quando uma pessoa se converte na casa dele, no meio dos parentes dele, dos seus amigos, ele quase não opera nada, ele não pode fazer nada porque as pessoas não acreditam. Sempre vão apontar, falando que aquele ali é fulano, aquele ali era um cachaceiro, aquele ali era um drogado, aquele ali era um ladrão, era um namorador, era um adúltero, era isso, aquilo. As pessoas nunca vão querer esquecer a vida anterior daquela pessoa. Ah, não, ele era isso, era aquilo. Agora buscou Jesus, se entregou, agora já é outra pessoa, não existe mais. Pô, isso porque as pessoas não conhecem o perdão, não conhecem Jesus, não entendem que quando as pessoas vão ao Senhor, se arrepende, não importa o que tenha feito, o Senhor perdoa. A palavra do Senhor diz assim: quando nós nos arrependemos a Ele, nós confessamos os nossos pecados, o Senhor diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus não lembra do nosso pecado, mas o nosso adversário, ele faz com que as pessoas lembrem e nos acusem sempre, principalmente os nossos familiares. Por este motivo, o profeta não tem honra em casa. O Senhor diz que eu lançarei os teus pecados no mar do esquecimento. Conclusão, elas são prejudicadas porque são impedidas de receber uma bênção, de receber um socorro, por não acreditar, por não confiar. Então devemos imaginar quantas pessoas nessa época, que na cidade de Jesus, na região ali, foram impedidas pela incredulidade de receber uma bênção, de receber uma cura, uma libertação. Isso por causa da incredulidade. E perplexos com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Ficou perplexo com a falta de fé dos seus parentes, dos seus amigos, dos conhecidos. Saiu e começou a pregar, a ensinar na cidade circunvizinha, para outra região. Aquelas pessoas que deveriam ser abençoadas, aquelas pessoas que deveriam receber uma libertação, uma transformação, uma cura, não receberam por falta de fé, por não crer, por não acreditar no Senhor, por acreditar naquilo que eles viram. Ah, não, nós vimos esse menino crescer, nós vimos esse menino virar um homem, vimos trabalhar ali na carpintaria, nós vimos móveis que ele fazia. Nós não entendemos ainda como é que ele sabe tanto, como é que ele prega tanto, conhecimento da palavra de Deus, de onde surgiu. Isso eles estavam curiosos. Queriam entender de maneira racional, mas não queriam acreditar que ele era o Messias. Por isso, foram impedidos de receber a bênção. Nós temos que ser seres espirituais. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho de Jesus Cristo.
Hoje nós entramos no livro de Marcos, vamos até o capítulo 6, até o versículo 6. Daremos continuidade amanhã, querendo o Senhor, né, se for vontade dele, a partir do versículo 7. Em todo o tempo, eu tenho que afirmar, tenho que clamar, tenho que pedir todos os dias. Vamos ler a Bíblia, vamos buscar as respostas, que só aqui tem as respostas. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.